E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos da Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos sobrenaturais que foram filmados por câmeras. Então apague a luz, fique confortável e roda a vinheta. Se você já assistiu o filme It a Coisa, certamente deve ter um pequeno medo de passar perto de bueiros, afinal, ninguém nunca sabe quando a perna vai acabar sendo puxada por um palhaço do capiroto. Porém, parece que existem outras criaturas assustadoras que vivem por lá. Um rapaz estava andando tranquilamente perto de onde morava, quando viu uma cena digna de The Walking Dead. Várias mãos surgindo entre as grades de um esgoto. Se prestar atenção, não parecem ser humanas. São finas demais, como se fossem de animais. Ué? O menino não quis chegar mais perto para verificar. Mas o que acha que poderia ser isso, mano? Ratos gigantes que vivem no esgoto? Igual o Mestre Splinter? Demônios que vieram buscar nossa alma? Eu não faço ideia. Se eu fosse esse rapaz, nem parava para gravar e já saía correndo. Esse homem que mora sozinho percebeu que tinha um tempo que alguma companhia do além resolveu conviver com ele. O primeiro registro feito foi enquanto ele dormia. Duas câmeras o filmam no meio da noite. A comum não capta nada, mano, mas a outra, com uma lente especial, registra um espírito tentando sufocá-lo. Em um outro momento, coisa ruim se manifesta escrevendo algo no espelho enquanto um homem está no banheiro. Essas bizarrices já seriam suficientes para qualquer pessoa sair do local imediatamente. Porém, o maluco, em vez de correr, tenta filmar o ser mais uma vez. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Sim, ele consegue gravar o tinhoso, porém logo depois é atacado, sendo arrastado pela residência. Quando se solta, o metido a corajoso vê que o bicho tá pegando e consegue sair do local. Um garoto estava brincando sozinho quando ocorreu algo assustador. O momento foi registrado por uma câmera de segurança interna. O homem que postou o vídeo disse que nessa noite sua mãe cuidava do seu único sobrinho. O estranho é que a criança falava que estava brincando com seu amigo. Como nessa idade é comum ter uma imaginação fértil, né? Ninguém deu bola, até verem essas gravações. O sobrinho do homem parece que está se divertindo sozinho, porém pouco tempo depois podemos ver outro garoto. Ué, como assim? Os familiares não puderam acreditar, não havia outra criança na casa, então de onde esse menino surgiu? O tal colega poderia ser um espírito de outro mundo? Se você tem filho, cuidado com os supostos amigos imaginários, pois talvez eles não estejam apenas na cabeça deles. Alguns amigos foram fazer compras em um mercado popular nos Estados Unidos e quando estavam saindo até o local, viram uma mulher realmente estranha do outro lado da rua e por isso resolveram ficar dentro do veículo, pois ela parecia ser bem ameaçadora. A senhora ficou parada próxima a eles. Ela possuía uma aparência verdadeiramente estranha, mano, com os olhos totalmente escuros como a noite e olhava fixamente em direção ao automóvel. Ela dizia palavras impossíveis de entender, como se estivesse lançando uma maldição nos jovens, ou quem sabe falando outra língua desconhecida. O grupo ficou morrendo de medo e após um tempo fizeram a escolha certa, saindo de lá de perto. Se foi uma maldição nunca saberemos, pois um dos jovens que postou o vídeo não subiu mais nada na sua conta do TikTok. Objetos surgindo milagrosamente do chão não é uma coisa que vemos todo dia, né? Esse vídeo foi gravado por uma câmera de segurança e podemos observar o exato momento em que um cone surge em um estacionamento. No início do vídeo, podemos ver que não existe nada naquele local específico. A gravação continua tranquilamente, um carro vem subindo e passa por ali, quando de repente um cone aparece do nada. Que diabo é isso? A cena chamou a atenção dos seguranças que gravaram o momento do celular de um deles através do monitor e mesmo vendo muitas vezes, não puderam achar uma explicação.
Pois se o objeto tivesse ali era para ter batido no automóvel, né? É como se tivesse se materializado. Um fantasma que brinca de flanelinha, uma falha na Matrix. Acho que talvez nunca saberemos. Você sabia que apenas 5% dos oceanos são explorados pela humanidade? Mano, imagina quantas criaturas incríveis e talvez assustadoras existem e nem conhecemos. E de vez em quando, uns seres nunca vistos acabam vindo dar um rolê aqui na superfície. Uma dupla de pescadores retornava depois de um dia agitado, quando perceberam uma criatura estranha perseguindo a sua lancha. Ao direcionarem a luz, viram um ser completamente negro e com os olhos brilhantes, que se assemelha muito a uma cobra gigantesca, porém eu nunca ouvi falar de uma serpente marinha tão grande. Apesar de não parecer nada comum, o animal misterioso se movia da mesma forma que um golfinho. Os dois homens realmente ficaram apavorados e trataram de acelerar a embarcação para não deixar a criatura alcançá-los, pois vai ver, ela os estava seguindo porque queria experimentar uma deliciosa carne humana. Alguns acham que os anjos caminham entre nós, e uma filmagem de agosto de 2018 pode mostrar que isso é verdade. No vídeo podemos ver uma figura semi-transparente atravessando a rua. O ser surge e logo após some, parecendo ir em direção a uma enorme igreja que fica ao fundo. Um momento bizarro foi gravado por um turista em um ônibus que percebe que viu algo estranho. Muitos disseram que era um anjo e ele estava indo até o templo, já outros acreditam se tratar de uma assombração. Bom, pra mim tá parecendo aqueles fantasmas do Scooby-Doo, isso sim. As gerações vão mudando, as séries de televisão também, mas algumas situações estranhas ficam marcadas para sempre. Nessa cena, por exemplo, tirada de um episódio de Drake e Josh, uma série da Nickelodeon que fez muito sucesso alguns anos atrás, os fãs até hoje não tiveram respostas sobre um grande mistério. Durante uma conversa entre os irmãos, conseguimos ver que a cena muda rapidamente, porém o que é mais assustador é que ao fundo vemos uma cabeça bem estranha. Apesar de muitas pessoas acreditarem que se tratava de um boneco, em nenhum dos outros episódios aquele manequim apareceu, então ele poderia ter sido esquecido no local, ou talvez se tratasse de um fenômeno paranormal. Seja lá o que for, aquela coisa foi retirada do programa depois desse episódio e nunca mais apareceu. A cabeça continua sendo uma grande dúvida. Foi perguntado até do produtor da série, mas ele disse não se lembrar de como aquilo surgiu ali. Caso você queira ver o episódio completo e tirar suas próprias conclusões, o título dele é Futebol da segunda temporada, episódio 4. Uma menina estava em casa sozinha quando percebeu alguns barulhos estranhos vindos da sua lavanderia. Imediatamente ela correu para averiguar o que estava vendo, olhando por uma pequena janela do local. Ela pensou que fosse algum gato, mas o que não imaginava é que se tratava de algo bem mais assustador. Aqui! Uma criatura aparece bem perto dela, com um rosto desfigurado e olhos brancos e sem vida. Pelo menos agora ela vai ter uma boa justificativa para sua mãe quando se esquecer de colocar a roupa na máquina de lavar. Este rapaz da Indonésia estava fazendo um vlog no Instagram, conversando com seus seguidores enquanto voltava para casa depois de uma caminhada. Porém, é possível ver uma pessoa bem esquisita atrás dele. Demora um tempo para o cara perceber e durante esses segundos, a aparição fica bem perto, com um semblante muito assustador. Parece um cão chupando manga. Depois que percebe, se assusta e solta o botão da gravação, provavelmente para correr para sua casa. Esse jovem se chama Chris Rata e ele possui um canal aqui no YouTube que é relacionado à música. Porém, nunca postou nada sobre coisas sobrenaturais, o que deixa o registro ainda mais real. O jovem disse que nunca havia passado por nada parecido e que não conhecia aquela figura. Será que se trata de um encosto?
Esse casal estava assistindo uma série ali de boa na sala quando algo paranormal aconteceu com o homem. O copo simplesmente sai voando da sua mão como se houvesse sido arrancado por alguma força invisível. Ele olha assustado para sua esposa sem entender o que acabou de acontecer e ela também fica perdida, achando que o cara deixou cair o objeto no chão de propósito. Porém, havia uma câmera filmando tudo e ele pôde provar que não estava ficando louco. Eu sou louco? Eu tô louco? Não! É possível ver que o homem não faz força alguma e que o copo de fato é puxado. A questão é, por quem? Seria um espírito bagunceiro? Como explicar uma coisa dessas se não de uma forma paranormal? Imagina você sair de casa e quando volta, as câmeras de segurança mostram que houve uma movimentação na parte de dentro da sua residência. Você vai correndo verificar se algum animal entrou na casa e se depara com a seguinte cena. Uma figura perturbadora parece saindo de um cômodo, caminhando por outro, descalça, usando um vestido branco e com uma face que não parece ser das mais amigáveis. É o diabo! Segundo os moradores, o ser bizarro saiu do banheiro e depois foi embora pela porta da frente. O que deixa a pergunta é como que ele entrou na casa e também como saiu, né? Sendo que tudo estava trancado. A única resposta é que se trata de um fantasma. Ao ver as imagens, a dona da residência saiu correndo e deixou tudo para trás. E foi a melhor decisão que ela tomou, hein? Pois só Deus sabe o que poderia ocorrer com ela se continuasse nesse local. Dois amigos que dividiam uma casa perceberam uma coisa bizarra no prédio que fica bem na frente da residência deles. Aparentemente, eles viram alguém na janela de um dos apartamentos, o que seria normal se o prédio não tivesse abandonado há anos. Eles foram investigar e meteram a luz de uma lanterna nas janelas para ver se achavam alguma coisa, né? Segundo os caras, a construção contém 430 apartamentos vazios, então espaço para uma assombração se esconder é o que não falta. Em um determinado momento, eles conseguem ver a cortina de uma janela se mexendo e miram a lanterna naquela direção. No exato momento que eles iluminam o local mais uma vez, capturam a cabeça de algo que não parece ser desse mundo. Pois quando olhamos de mais perto, o rosto que surge na janela não tem nenhuma similaridade com o de uma pessoa comum. Parece não ter nariz e nem mesmo boca, apenas 2 furos no lugar dos olhos. Para falar a verdade, é tão deformado e sem vida que parece até mesmo uma máscara do Halloween. No Japão, um homem estava fazendo uma corrida noturna em uma praça da cidade, quando ficou sem energia por alguns minutos. O cara começou a ouvir sons estranhos vindo do banheiro público que fica aonde ele estava e decidiu ir averiguar do que se tratava, afinal de contas, poderia ser alguém precisando de ajuda. Que diabo é isso? Ele se aproxima aos poucos e quando a câmera pega o interior do banheiro, é possível ver alguma coisa no canto do cômodo. Ele já leva um susto, né? Mas até então poderia, sei lá, ser um saco de lixo. Só percebemos que se trata de alguma criatura quando ela olha diretamente para o cara. E tudo fica ainda mais bizarro, pois algumas mãos aparecem do nada e rodeiam o corpo desse ser de outro mundo, como se fizessem parte dele. Os olhos também ficam mais escuros, fazendo com que o homem dê no pé para sair de perto da coisa feia. Essas próximas imagens foram retiradas de um sistema de segurança de uma quadra esportiva universitária. Não se deixe enganar pela filmagem, mesmo com a imagem péssima, vai ocorrer algo muito assustador. No vídeo, nós vemos alguns amigos se divertindo, nada demais. Porém, do nada, um deles parece ser golpeado e leva uma rasteira de alguém invisível. Mas além do capote, ele tem sua perna agarrada e puxada por algo que somos incapazes de enxergar.
O garoto é arrastado pela quadra e não consegue se livrar do que quer que seja, o que o deixa desesperado no chão. Depois de olharem para a cena e ficarem congelados por um tempo, os outros dois amigos vão em direção à vítima do sobrenatural para tentar ajudá-lo e conseguem levantar o menino. A dúvida que fica é: qual o motivo da manifestação e qual seria o objetivo? Olha, se fosse comigo, nunca mais eu voltaria nessa quadra para jogar bola. Esse casal estava em casa quando aconteceu um blackout. Logo, eles acabaram percebendo que a falta de luz não era o único problema. A filmagem já começa com um homem ofegante que ouve um barulho vindo do armário. Tremendo mais que vara verde, ele toma uma péssima decisão, né? Abrir para ver o que tinha dentro. Nesse momento aparece uma mão pálida e aterrorizante. O rapaz se assusta e solta um grito, acordando sua esposa. A mulher acorda meio perdida e vai até onde seu companheiro está. Do mesmo lugar começam a sair várias mãos, como se o portão do inferno estivesse aberto. Tá amarrado! Seria esse um vídeo paranormal verdadeiro ou apenas uma farsa muito bem feita? Se assistir ele de madrugada sozinho em casa, acho que não vai fazer diferença, né? Vai dar medo do mesmo jeito. Um caça-fantasma da Jordânia chamado Ahmad Said foi investigar uma residência. Um pai contatou Ahmad depois que viu uma aparição de um menino fantasma na sua casa. O espírito se divertia com os brinquedos da sua filha e às vezes gritava, tendo momentos de raiva. O cara já estava desesperado, pois achava que não era seguro viver na sua residência. O investigador paranormal foi até o lugar à noite, que era o horário que a aparição se manifestava. Ele colocou seu celular na mesa, gravando ao vivo pelo aplicativo Snapchat para suas centenas de seguidores. Porém, o que ele não viu é que o tal garotinho do capiroto aparece no quarto em que a câmera está apontada. Os seus seguidores dizem que algo estranho apareceu. Ele vai lá verificar dizendo que não tinha ninguém. E mais uma vez o Gasparzinho surge bem ao seu lado. Deus do céu, Berg. Quando vai retirar o seu celular, veio a surpresa. Pela tela ele consegue ver o fantasma que atormentava a vida do pai e da sua filha. Rapidamente ele entra no quarto, porém não havia ninguém lá dentro. Será que Ahmad captou um fantasma real? Qual a explicação para essas imagens? 3 amigas estavam reunidas na casa de uma delas, quando resolveram assistir a um vídeo que receberam de outras pessoas. A filmagem parecia ser de um ritual macabro. Elas dão o play e veem um pouco, mas por algum motivo a outra amiga que está no outro cômodo começa a agir bem estranho. Primeiro ela respira de uma maneira ofegante, mas depois olha para a câmera com um semblante bem perturbador. As duas parecem não ligar muito, talvez tenham pensado até que pudesse ser uma brincadeira, e dão play mais uma vez. Burrice. Só que ao ouvir as palavras ditas na gravação, a garota que agia estranho dá uma surtada, sobe na cadeira e tampa os ouvidos, pulando e depois indo para outra direção. Depois que ela fica em silêncio, as outras tentam ir atrás para entender o que aconteceu. Só que mesmo vasculhando a casa toda, não acham ninguém. Ué, como pode uma pessoa sumir assim do nada? Porém, quando olham um pouco para cima, observam a tal moça com aspecto bizarro e a cabeça próxima ao teto. Como ela foi parar ali, mano? Meu Deus do céu, Berg. Acho que foi possuída pelo capiroto, não tem outra explicação. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.